Olá, tarde a todos. Eu sou Nara Miller, professora e autora do blog Vive o que Você É, e tô aqui para falar hoje o que a gente pode aprender com relacionamentos turbulentos. Tá? Fico muito contente com a presença de todos, tá? E é muito importante essas questões, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, puxa vida, né? O que eu tô fazendo? O que tá acontecendo? Ah, que os relacionamentos estão tão turbulentos na minha vida. Zeli, rica tarde. Mas é muito importante ter essa percepção que um relacionamento turbulento, um relacionamento difícil, relacionamento abusivo, um relacionamento em que uma pessoa subjuga a outra, que tem muitas brigas, muitos conflitos, tudo isso traz a possibilidade de muitas aprendizagens. Eu vou contar aqui nessa transmissão ao vivo aqui pelo Instagram, os resultados meus de percepção e resultados de alguns clientes. Então, como é importante ter essa possibilidade, os relacionamentos turbulentos, truculentos, difíceis. Neila, rica tarde, seja bem-vinda. Eles têm um conjunto de mensagens. Para mim, se apresentaram em 9 mensagens, mas houveram muito mais, porque principalmente os primeiros 4 anos que eu comecei praticando o EFT, as técnicas de libertação emocional, eu tive muitas possibilidades de me ver, de perceber que lentes eu estava usando para enxergar o mundo, e eu quero trazer essas informações para vocês hoje. Vocês podem aproveitar, né? Se vocês acham que perceber Edson, rica tarde para você também, seja bem-vindo. Se vocês acham que é importante para vocês perceberem essas questões, para outras pessoas também perceberem essas questões, e pararem de ter resultados repetitivos no nível conflitivo, pode clicar no aviãozinho aqui embaixo para compartilhar com 3, 4, 5 pessoas essa live, para que mais pessoas possam ver esse material, usufruir desses resultados. Então, nos relacionamentos como esses, da maneira que eu vou conversar aqui com vocês, os resultados que eu vou contar, não é simplesmente aplicar EFT só para o alívio de desconfortos, mas sim eu ter a mensagem que tem por trás, ter acesso a essa mensagem que tem por trás de tudo aquilo, porque, como aquilo aconteceu, por que aquilo aconteceu, e não é simplesmente buscar culpados, e sim remover o bloqueio que existe na malha energética corporal, e aí você consegue vislumbrar qual é a real mensagem por trás de tudo aquilo ali. Então, a EFT é uma técnica norte-americana que usa toques e afirmações. Para cada caso tem sequências diferentes, né? Mas o mais importante é a possibilidade de você ter mais paz dentro de você ter mais equilíbrio, você ter mais uma vida mais centrada, mais amor próprio, maior autoestima. Menos comparações, ficar mais do próprio lado, né? E tudo isso, o outro lhe trazendo a possibilidade de você ver no que você ainda... Oi, Márcia, Ricatar, seja bem-vinda. No que você ainda não é ok com você mesmo, nem com as suas ferramentas de nascimento. Então, quando você tá assim num relacionamento, e eu passei por vários relacionamentos turbulentos, não só na família, como nos namoros, nos locais de trabalho. Então, assim, fica aquela pergunta, né? Por que eu preciso ser tão ferido por essas questões? Por que eu preciso encontrar esse tipo de relacionamento truculento, difícil? Um relacionamento que não é um relacionamento que me deixa feliz. Por que eu preciso encontrar tudo isso? Então, uma das coisas que eu comentei hoje de manhã na mentoria no grupo é que a gente está aqui para aprender a usar melhor as próprias ferramentas. Então, se você está com muito conflito com outra pessoa, significa que tem ferramentas tuas que você está em conflito. Esse é o primeiro quê da coisa que eu quero contar aqui para vocês hoje, né, nessa live. Então, então é saber quais são essas questões, e como a gente pode modificar isso.
Então, perceber... Oi, Sônia, querida, rica tarde para você, seja bem-vinda. Essa live era para acontecer em conjunto com uma outra terapeuta, mas ela teve um impedimento, não pôde vir. E mesmo assim, achei o tema é tão interessante que fica difícil eu privar vocês dessas informações. Assim como eu fiz lives essa semana, hoje é a sexta live aberta. Na verdade, eu já fiz 7 transmissões essa semana. E essa é a sexta live aberta. Cada dia falando de um tema diferente. Uma maratona de lives, né? Muita oportunidade de aprendizado, muita oportunidade de percepção, tá? E principalmente de transformação. Então, assim, a questão toda é por que essas tem tantas dores nessa. Porque primeiro se atrai as relações turbulentas, depois porque tem tantas dores nas relações turbulentas, e depois como é que eu saio dessas relações turbulentas, né? São esses três. É o verdadeiro o que eu tô fazendo aqui. Ó, Verinha, como vai você? Seja bem-vinda. Então, como é importante ter a possibilidade de ver essas questões e poder ter um plano de ação para transformar isso, ok? Transformar os resultados, já que tá incomodando aquela história, né? Tá deixando a gente, às vezes, até sem dormir direito, ou então tendo pesadelos, que era o meu caso, eu tinha pesadelos com as relações dos meus pais, né? A questão, na minha cabeça, eu achava que minha mãe dominava o meu pai, e na verdade meu pai se permitia ser dominado, porque era confortável, e por outros motivos, simbióticos, trocas de energia, os dois foram filhos de mães que os pais não aceitaram os filhos. Então, e existiu uma carência, né, que conectou eles. E, claro, quando eu vim ao mundo, eu fiquei com todos os bônus genéticos, mas eu fiquei com os ônus dessas questões não resolvidas por eles. Então, eu precisei fazer um caminho de desbloqueio no meu corpo de tudo isso, e eu ganhei uma série de bônus, de percepções verdadeiras, assim, meu Deus, então era por isso que eu não consegui encerrar essa etapa, era por isso que eu não tinha essa aprendizagem, era por isso que eu não tinha esse entendimento. E aí você sai da zona de conflito e não tem o que perdoar, porque aquela pessoa que te trouxe a relação conflitiva, ou o grupo de pessoas que tinham relações conflitivas com vocês, só serviu para que você pudesse se enxergar melhor, para que você pudesse rever seus conceitos e para que você pudesse, né, criar uma estratégia, usar uma estratégia de transformação e resultados. Você vem com lá um kit de ferramentas e você, por rejeição, porque conflito é rejeição, tá? Por rejeição você deixa de usar as ferramentas. Então, a questão das feridas, né? Muitas feridas são trazidas, muitas dores são trazidas porque tem uma resistência a largar a maneira de ver as coisas, tá? E tudo porque o corpo tem isso registrado. No momento que é removido, você tem a liberdade, volta a ser livre e ter paz. E não vai precisar refazer aqueles exercícios porque não só o desenvolvimento da sabedoria foi feito, mas também você está pronto e está se permitindo seguir. Constelação, rica tarde, cura sistêmica, seja bem-vinda. E então, assim, isso me lembra a historinha do Lúcifer e de Deus, né? Essa historinha eu já contei várias vezes em outras lives. E aí Deus conversa com seus anjos e diz o seguinte: olha só, eu agora estou passando num nível que eu quero ensinar os homens, o ser humano, a aprender por contrastes. Então, eu preciso de alguém que faça contraste a mim. Aí os anjos ficaram todos calados, né? Silêncio total. E aí Deus olhou para Lúcifer e disse: vamos? Então, tudo que acontece conosco tem um propósito de nos liberar de algum nível de bloqueio na nossa
percepção, no nosso ponto de vista, aí nos tirar, por exemplo, da visão da vítima, tá? Que foi uma das coisas que aprendi, e realmente, Ana Rica Tarde, que realmente transcendi na hora que eu removi os bloqueios do meu corpo, achava que tanto a minha situação quanto do meu pai eram situações de vítimas na história, na relação com a minha mãe, eu consegui transcender isso e perceber. Primeira coisa é que não existem vítimas nas histórias, você só consegue ajudar quem quer ser ajudado, certo? Não existe só a sua opinião sobre as histórias, tá? Depois, quando a gente vê que as coisas estão assim, Ana, Rica Tarde, estão muito tentando ser controladas, estão tentando nos controlar, que era a questão que eu vivi dos dois lados, do pai e da mãe, né? Questão do controle, jeito de sentar, jeito de vestir, todos os tipos de controle que vocês possam imaginar. Eu criei uma grande aversão ao controle e tudo que parecia semelhante eu evitava. Por exemplo, a gestão do tempo é uma forma de controlar. A gestão das emoções é uma forma de controlar. Então, não dá para confundir o controle do outro com a gestão de si mesmo. Foi uma das coisas que eu aprendi. Estou olhando aqui para baixo porque eu tenho a listinha das coisas aqui para não deixar de falar para vocês. E o que causa mais dor em tudo isso é essa resistência em ter a atitude errada, em fazer errado, em fazer de forma não apropriada, faz com que a gente vai lutar para evitar ter o mesmo comportamento. Isso é uma atitude de resistência, mas é uma atitude de conflito. A gente está ainda no módulo cerebral instintivo, ou bate ou corre, certo? E a questão toda é, se você não tivesse que controlar o outro por medo que as coisas saíssem de controle, ou mesmo tivesse que controlar você para que as coisas não saíssem de controle, como seria isso para você? Viraria um grande monstro ou você se sentiria livre? Andréia, Rica Tarde, seja bem-vinda também. Você seria a pessoa que se dá a carta de alforria? Ou você ficaria com medo de soltar a fera, o monstro que existe em você? E por que é um monstro? Quem é que trouxe esse julgamento de monstro para você? Se você não fosse, tivesse atitude A, atitude B, você seria algo inapropriado. Sairia de controle. A sensação das coisas não terem mais que ser controladas. Você não precisa mais estar na jaula para ser amado, para ser aceito, porque você já está fazendo isso consigo. Então, assim, a busca do amor pelo outro, do outro, através do outro, é só uma falta de amor por si. Que maneiras esse amor se manifesta, essa falta de amor se manifesta? Como você não se aceita do jeito que você é, por algum motivo você interpretou o que foi dito lá na sua infância como uma rejeição. E aí você trouxe isso como uma repulsa a si mesmo. E você fica repelindo a si. Essa repulsão vai fazer de si, vai fazer com que você busque reconhecimento do outro. Esse reconhecimento do outro nunca vai vir, porque esse é um exercício seu, é só seu esse exercício, mais ninguém. Então, quando a pessoa chega e diz assim para mim, Nara, fulana de tal não me valoriza, a primeira pergunta que eu faço para a própria pessoa, e você, como se valoriza? Como você se dá amor? Como você reconhece as suas necessidades? Nadila, Rica Tarde. Então, não dá para confundir o primeiro item que eu botei aqui na minha lista. Não que tenha alguma ordem, mas é o primeiro item que eu botei na lista. Não dá para confundir controle com gestão,
Controle do outro é uma forma equivocada do uso da gestão, ok? Então, a gente está aqui para gerir as nossas emoções, gerir as ferramentas de nascença, gerir todos os corpos, gerir a nossa questão existencial. Essa é a primeira missão de vida. Hoje eu estava falando na mentoria em grupo como é importante a gente afinar o piano, ou seja, trabalhar as ferramentas que vieram conosco, afiná-las, mantê-las em dia, joia, perfeitas para o uso. E qual é o problema quando elas não estão tão perfeitas assim? A questão toda é que não vão poder ser usadas da maneira do seu potencial máximo. E aí você fica lá achando que a questão é com o outro é só o espelho de como tu tá te tratando. Então, assim, não dá para confundir controle do outro com gestão da própria vida. A autoestima, se tiver lá no pé, a gente vai ficar mendigando o reconhecimento do outro. Tá? Então, como é que a gente melhora a autoestima? Se aceitando, se respeitando, se ouvindo, se dando amor, validando a sua experiência, as suas vivências. Outra coisa que eu também aprendi com a relação com meus familiares é aceitar o amor que pode se dar. E parar de ser mendigo emocional. Você pode se dar amor. Eu estava falando com uma cliente minha mais cedo. Depois que eu terminei a mentoria, eu comecei a conversar com uma cliente minha de muitos anos já. Ela é do primeiro grupo que eu fiz aqui na garagem. Ela disse, Nara, eu tô muito mal, esse isolamento social, eu tô me sentindo muito mal. Eu disse assim, tá, e tá cuidando da tua criança interior? Ela disse, ela é muito chorona, ela tem muitas tristezas, é muito difícil olhar para ela. Eu disse, mas ela é o símbolo da tua alegria de viver. Se tu cuidar dela, tua alegria volta. Que essa é a tua missão. E é a missão de todo mundo. A primeira de todas, dar atenção, dar carinho, dar cuidado. Imagina se há 30 anos atrás eu tivesse essas informações. Minha nossa, ia ser outra relação comigo, que é sempre a relação consigo mesmo. O outro só espelha. Então, assim, quando eu percebo que eu sinto que aquilo que foi dito para mim, numa conversa comigo, me doeu, me deu desconforto, eu preciso ir na origem dos eventos semelhantes. E aí eu uso, por exemplo, a técnica da carta desabafo, que é a técnica mais simples, mas muito efetiva. Você escreve o evento em detalhes e depois bate nos pontos, vai fazendo a FT, contando aquela história semelhante ao que te deixou mal. Essa é a maneira mais objetiva e direta de trabalhar as questões semelhantes, as questões que ressonam. Bateu, doeu, é seu. Não adianta transferir essa responsabilidade para outros. Eu uma vez estava conversando com um estudante, né? E a questão dele era a aceitação dele por ser homossexual, quer dizer, nem ele se aceitava, ele queria que os outros aceitassem, né? Fica bem difícil, né? Você não está emitindo aquilo para o universo e você quer receber. Você não trabalha o amor em si e quer receber dos outros. Como assim? Não tem sintonia. Não tem. Pode estar na volta, mas não vai vir para você. Porque você não está conectado com aquilo ali. O outro ponto, aceitar que o outro tem direito a falar e pensar o que quiser. Você também tem a liberdade de falar e pensar. E aí entra o segundo ponto, que não significa que eu tenho que estar junto. Tenho o direito, mas eu não preciso ser a pessoa que segue aquilo ali, aquelas ideias. Só a sua verdade é que vale? Não, a verdade, cada um tem a sua verdade. E aí cada um viver dentro do que ele traz
conforto, bem-estar. Às vezes são confortos e bem-estares equivocados. Mas aí, se você aprende a cultivar isso em você, a liberdade de ser você, a liberdade de falar o que pensa, sem ter que se restringir, né? Você pode falar sem o peso emocional. Para isso, você faz EFT antes de conversar a respeito daquele assunto com aquela pessoa. Eu lembro que várias vezes eu tive questões com meu marido e eu precisei fazer EFT antes, porque eu estava muito emotiva. E aí, quando eu tirei o peso emocional, depois quando eu fui conversar, por incrível que pareça, o marido concordou e disse, realmente, o que tu tá falando faz todo sentido. Então, vamos fazer alguma coisa para mudar isso. E todas a sensação conflitiva foi por água abaixo. Primeiro, eu escolhi ter a coragem de me olhar, de me ver, de me perceber. Eu, então, cuidei de mim, que são passos da autoestima, né? Aceitei que eu estava naquele ponto, decidi me cuidar e depois, se ainda ficaram falas a serem ditas, não tem mais o peso emocional. Ok? Normalmente se faz isso, normalmente acaba não sendo necessário fazer. E aí, normalmente, vem, em vez da gente ficar no ponto de conflito, a gente vai para o ponto de gratidão. Fê Pedrotti, rica tarde, seja bem-vinda. Então, você sai do ponto de conflito para um ponto de paz e gratidão naturais. Quando eu fiz a lista, eu fiquei pensando assim, puxa vida, olha quanto eu cresci nessa relação turbulenta. Tudo que eu aprendi, eu ainda não falei nem a metade, hein? Falei de aceitar que o outro tem direito de pensar o que quiser, não é só a nossa verdade que vale. Se não doeu o que a pessoa disse, isso significa que não é a meu respeito, é a respeito dela mesma. Ok? Falei antes do bateu, doeu, então eu preciso ir na origem da emoção, na origem da circunstância que veio a partir daquele gatilho, né? E não existe vítimas nos processos, né? Isso eu falei bem no inicinho, tá? Falei também sobre trabalhar a própria autoestima como forma de... essa coisa da autoestima, ela é muito engajada na comparação e nas falas durante a nossa criação. Se comparou, se estrepou. Gostou de te comparar com outras pessoas? Danou-se. Porque cada um é um. Claro que vai ter coisas que a outra pessoa faz melhor. É óbvio. Assim como tem coisas que você faz melhor. Mas por quê? Porque essa comparação não serve para nada. Ela não ajuda, não traz evolução. Tu perceber que tu pode melhorar é outra história. Aí tu tá criando, né, o plano de ação para mudanças. Ok, tem tal característica que eu quero mudar. O que vou fazer então? Aí cria um plano de ação, tá? Muito importante essa história do plano de ação. No desafio de 7 dias do WhatsApp, que começa segunda-feira, dia 24, eu vou trabalhar 7 ferramentas para curar os relacionamentos na origem. Então, assim, no final ainda fica com, além das 7 ferramentas, um plano de ação que faz com que pode ter mais resultados ainda depois do desafio se aplicar. Então, como é importante as pessoas terem possibilidades de transformar a vida delas. A minha transformação demorou muitos anos, eu vou dar o atalho, tá? Para as participantes. A Verinha vai participar, a Sônia já está inscrita também. Então, é muito importante ter essa coragem de viver a vida com menos peso, sair da zona da vítima. Tá? Eu vivia sob domínio da vitimização e isso é muito desconfortável. Você não tem paz nunca, nem quando você está dormindo, que daí você tem sonhos. Eu tinha muitos sonhos com essas relações não resolvidas com meus pais. O que você mais rejeita é o que você mais vive e faz.
porque teu foco tá na rejeição. Eu não quero ser uma pessoa controladora, eu não quero ser uma pessoa mesquinha, eu não quero ser uma pessoa dominadora, tá? Eu não quero ser uma pessoa que não dá espaço para os outros agirem, eu não quero ser rejeitado, tá? Todos esses eu não quero fazem que a gente se tranque numa jaula e você não é você nunca. E claro, com o tempo da depressão, porque daí é um distanciamento de si mesmo e acaba gerando processo de autossabotagem, porque você não se curte como você é, você vai se punir porque você não é aquilo que você espera de você. E aí você se tranca numa jaula e então pode atrair só relacionamentos que façam justamente o que você acha que merece na sua vida. Certo? O trabalho com a culpa, ele é muito importante. Ele é liberador. Então, por exemplo, eu culpava minha mãe pelos processos de dominação. Só que eu também não dava um basta, não dizia não. Tá? Tudo por carência. Para de ser o carente. Minha mãe mudou, não. Mas eu vivo outra realidade. Eu me permito seguir apesar dela e da forma de ver as coisas. Eu me permito ser feliz, eu me permito ter novas experiências. Os meus relacionamentos duravam no máximo 3 anos e depois por fazer uma relação era o tempo máximo que meu pai ficava nos trabalhos. Ele passava 3 anos, no máximo 2 anos e meio a 3 em cada trabalho. Então assim, era uma maneira de acompanhar. Tá? Mas pra que serve isso? É só pra tu sentir que faz parte de uma família? Isso não é família de verdade, onde todo mundo tá socado dentro de um buraco e por isso tão feliz. Tá todo mundo, né, com nível do esterco no pescoço e por isso estamos juntos, estamos unidos. Unido no quê? As espécies evoluem, as flores cada ano nascem diferentes, apesar de vir no mesmo pé, mas a questão é toda que as coisas evoluem, a interação com as coisas evoluem. Você está pronto para aceitar isso? A relação com você mesmo pode evoluir. Sua maneira de ver as coisas pode evoluir. Falei no início, ajudar só quem quer ser ajudado, começando por si. Não está ajudando a si, não está ajudando ninguém no planeta efetivamente. Não está cuidando de si, de se dar amor, de se dedicar a si, não está ajudando o planeta. Tá em débito com o planeta, porque o planeta, tu tá usando o oxigênio do planeta, tu tá usando o espaço físico no planeta, Outro dia eu tava vendo aqui, tava uma pombinha rola tentando entrar pela janela. Tu tá usando o espaço de outros seres que estão tendo vivências de harmonia e equilíbrio e você não tá aproveitando isso. Isso é desperdício. Então, nós somos seres que temos o poder de escolha, nós podemos escolher aprender com as vivências, certo? Que é só isso que a vida quer, só isso. Acreditamos que se pensarmos diferente dos nossos parentes, vamos ser rejeitados. E na verdade somos rejeitados porque nos rejeitamos. Então, primeiro a gente está emitindo e depois a gente está recebendo. E eu quero fazer um exercício com vocês de percepção. Hoje a live vai ser mais curtinha, porque eu não tenho o par para conversar. Mas eu quero fazer um exercício de clareza com vocês, para que vocês possam perceber como é que está essa questão dos conflitos e como vocês ainda se sentem feridos, atingidos com esses conflitos e como isso ainda rege o seu ponto de atração, né? Ou seja, o que você está atraindo do mundo ao redor do ponto de vista relacional. Então, eu quero que vocês respirem fundo. Fechem os olhos e se imaginem na frente de um espelho. Quero que vocês olhem nesse espelho e vejam o corpo de vocês com as feridas das vitimações.
todas as coisas que lhe atingiram, que lhe machucaram, que lhe feriram, eventos tristes, eventos infelizes, eventos desagradáveis, falas injustas. Quero que vocês olhem no espelho e percebam isso. Como é que é essa imagem no espelho para você? Das injustiças, das tristezas, das mágoas, dos ressentimentos. Como é que está seu corpo refletido nesse espelho? Você conseguiu ver o seu rosto? Você conseguiu ver o corpo todo? Ou as feridas estão ocultas? Nem você consegue se enxergar. Como é que foi tudo isso para você, essa visualização? Se quiserem, podem aproveitar para fazer comentários aqui, né? E enquanto os comentários não chegam, ou o pessoal não sabe muito bem o que comentar, eu vou falar algumas coisas assim que vêm a partir dessas feridas. Já tive vários clientes que viram as ulcerações no corpo como feridas antigas, envelhecidas, encascurradas. Já tive outros clientes que viram as feridas escondidas. Então, ainda existe a frequência da vitimização. Lembre-se, as relações nos trazem a possibilidade de nós nos vermos melhor. E não tem nada a ver com a atitude do outro. Tem a ver como nós percebemos o mundo, a nós mesmos principalmente, e a nossa interação com os eventos, como a gente se sente perante esses eventos, quem é o regente das nossas próprias histórias, tá? Então é muito importante ter essa oportunidade de se ver, essa oportunidade de se perceber. Então já me perguntaram várias vezes, o que eu faço com o resultado dessas ferramentas de clareza, né? O Edson comenta, me vi velho, cansado e triste. A Ana comenta, apareci com roupa de época e não parecia eu, com alguns hematomas e umas marcas vermelhas. Quer dizer, não chega a ter feridas abertas, mas tem feridas escondidas. O hematoma é um sangramento, é a vida que se perde, porque o sangramento é a vida, né? O sangue é vida. Então, quando tem hematomas, marcas vermelhas, significa que a vida bateu muito forte. Não chegou a romper a estrutura corporal, mas as marcas estão lá, doem, né? Tem pessoas que têm até sensações de dor no corpo. De se sentir ainda vitimados e na verdade essas dores são só impressões, elas não são realmente o que está acontecendo. Nós somos seres espirituais tendo experiências materiais e nessas experiências nós recebemos ferramentas. Então o corpo é uma ferramenta, a visualização outra ferramenta. Eu já falei nisso no outra live dessa semana, mas eu estou falando isso. A Vera diz, o espelho escuro, negro, mas a sensação de estar desmanchando, estranho, não tem a percepção dessas feridas, não quer olhar nessas feridas, as cores escuras, o negro, a ausência de cor, as questões se desmanchando, quer dizer, tudo perdendo a vida, perdendo a função, muito importante essa percepção, Vera. Deixa eu ver aqui, o Edson tinha comentado, me vi velho, cansado e triste, quer dizer, carregando essas feridas por tanto tempo, a pessoa fica cansada mesmo, né? Às vezes está precisando curar isso. Eu recomendo, assim, caso não possa vir fazer um atendimento comigo, né, Edson, é bacana você fazer isso com um especialista que possa tirar esses bloqueios do teu corpo, porque o lado vítima, ele não serve para nada.
ok? Aquela pessoa que se sente vítima das circunstâncias é aquela pessoa que, infelizmente, ainda vai atrair muitas questões que vitimam do universo. Nas relações, pode ser até nas finanças, pode ser na saúde física, tá? Eu tô com uma conhecida minha que ela, por não ver essas questões de se sentir vitimada com a mãe, ela acabou tendo um infarto. Porque ela não quer se abrir para curar isso, então a vida teve que abri-la. Ela teve que fazer um cateterismo e teve que botar um stent. Então ela fez 2 cirurgias em poucos dias, tá? E depois ela pegou Covid. Então, assim, como é importante as pessoas... Tudo isso é a sensação da vida invadindo, forçando a transformação. A vida vai fazer isso quando é o momento da pessoa, quando ela não ouviu o sinal. E minhas maiores dores relacionais eram justamente isso. Eu não queria aceitar que eu tinha que largar o lado vítima. Eu não queria aceitar que era eu que precisava me amar. Eu não queria aceitar... que cada um tem o direito a ter sua própria opinião, tem direito a dizer o que quiser a respeito, inclusive até a meu respeito, e se eu tô do meu lado, se eu sou a pessoa que me dá apoio, se eu sou a pessoa que me ama, me aceita e me respeita, não tem nada que me demova do meu centramento, não tem nada que me abale na questão de me botar para baixo. Então, se o mundo parece que está te botando para baixo, é hora de você se botar para cima, de você se elevar, de você se abraçar, se acolher. Todo mundo está vivendo isso. Esse é o grande momento cósmico no planeta. 98%, 99% das pessoas do mundo ainda tem a visão da vítima. E quem diz que esse percentual é menor está muito enganado. A visão da vítima se manifesta de muitas maneiras. E aí, depois que eu curei tudo isso ao longo desses anos em que eu venho me auto-aplicando EFT e um conjunto de um monte de outras técnicas, isso me deu, o primeiro ponto foi o ponto de paz. E depois uma série de percepções. Eu fiz uma lista para vocês de 2, 4, 6, 8, 9 percepções, tá? E uma 10ª percepção é a questão, só dói muito quando a gente está resistindo à mudança, ok? E resistindo ao que é, as coisas como elas são. Então, é muito importante, tá? Ter essa percepção da gente, se amar, se aceitar, se respeitar. A Ana Rita comenta, eu me vejo no espelho de várias formas. São formas agradáveis ou são formas como se tu tivesse desconecta? São vários eventos, tá? Tá insatisfeita com o corpo. A insatisfação com o corpo, Ana Rita, é ligado diretamente à insatisfação com tudo que se é. A Márcia comenta, tenho muitas questões para resolver. Eu me vi maltrapilha, com manchas no rosto, com o corpo fora de forma, a rejeição de si total. Quem é que quer estar perto de uma pessoa assim? Então, precisa fazer muitas pazes consigo, viu, Márcia? E eu estava conversando de manhã com uma cliente. Essa é a opinião, é tua ou de outras pessoas que tu aceitou como verdadeiras, porque elas fazem parte da tribo. Então, é muito importante, assim, perceber onde você já ouviu isso antes, de que você não tá ok, que você não tá bem, e por quê, aceitar isso como verdade? Muitas vezes a gente aceita isso como verdade porque a gente quer reconhecimento, quer fazer parte de um grupo, ter a sensação de pertencimento, mas tudo isso é fake, é falso. O que vale realmente é como eu interajo comigo, com as minhas ferramentas de nascença, e só cada um de nós tem uma maneira única de interagir, tanto consigo quanto as ferramentas e o mundo.
Então, se outra pessoa estivesse falando a mesma coisa que eu, ia ter seu jeito diferente de explicar, a sua maneira. É que nem ser professor. Todo mundo acha que tem uma fórmula única para ser professor. Não, tem várias maneiras. Tinha uma propaganda antiga que falava: existe 1000 maneiras de preparar Neston. Que era um achocolatado que era vendido há muito tempo atrás. Muito tempo, ok? Fora a piada da propaganda, né? É com a prática desse amor incondicional por si, é que a gente consegue essa libertação emocional real. E além da libertação, tem a possibilidade de ter outras experiências, se permitir o novo, ter transformação. Então, assim, eu quero dizer para vocês que com essas percepções, o que eu recomendo, vai lá no meu canal do YouTube, Juma, querida, rica tarde. Vai lá no meu canal do YouTube, vê o vídeo que se chama Técnica da Carta Desabafo e já começa com os primeiros resultados. E se achar que não consegue resgatar o amor próprio, que não consegue ter mais amor por si, que não consegue soltar o lado de vítima, precisa vir para os 7 dias de desafio pelo WhatsApp, ok? Deixa eu ver aqui. Fiz um teste hoje sobre terapia cognitivo-comportamental e a questão a ser trabalhada foi expressão. A questão de quando a gente é ferido, a gente se bota dentro de um casulo, a gente quer ficar invisível para não levar paulada pior. Então, essa é uma questão muito importante. E nesses eventos em que você levou pauladas, que você acha que foi ferido, e há um aspecto da vítima também, tá? Como é importante a gente ter a possibilidade de não só se perceber, como usar instrumentos de transformação de percepção. Ter clareza, mas usar instrumentos também que gerem outros resultados. A clareza é a aceitação, ok? Estou aqui, eu estou me sentindo assim, eu estou percebendo o mundo assim, mas será que é exatamente isso? A vida, as possibilidades. O lado vítima, ele precisa ser aniquilado, certo? O único motivo que o lado vítima existe, e quando a gente tira o poder do lado negativo do lado vítima, a pessoa que se sente vitimada, quando ela retoma o poder dela, ela vai saber estruturar um plano de ação para dizer o que ela realmente quer da vida e vai usar sua energia para isso. Okay? Ela vai fazer o próprio resgate dela, ela vai superar o amor, as carências, a falta de amor por ela mesma, ela vai se dar esse amor, tá? E como é importante esse exercício ser diário. Essa é a responsabilidade nossa, de ninguém mais. Então, se não conseguir fazer isso sozinho, vem, faz comigo o desafio de 7 dias pelo WhatsApp, né? E vai ter... a Sil me deu um oi. Oi, Silvaninha. A Verinha está comentando aqui, as mentorias são ótimas. Quando fiz, aumentou a percepção e trouxe forma de pensar e agir, de deixar o lado vítima. Justamente para isso, né? A gente retoma o próprio poder, a gente vira o coautor da própria história, a gente protagoniza a própria história. E deixa de ser massa de manobra, porque se a gente está no lado vítima, a gente vai encontrar gente que vai tentar nos manobrar ainda. Não é isso que a gente precisa. A gente não precisa atrair mais conflitos. A gente pode deixar fluir a paz, que é uma coisa de dentro para fora. Então a Silvana está comentando que o desafio e as mentorias são ótimos porque traz disciplina nas ações. E é justamente isso, né? A gente ter atitudes assertivas. Então, quero agradecer muito a presença de todos nesse sábado à tarde, 16 horas, que começou aqui a live. Depois vou botar no IGTV. Curte, compartilha aqui no aviãozinho se acha que tem mais pessoas que precisam se liberar do lado vítima e ter a percepção se realmente estão vivendo do lado vítima. Tem aqui embaixo o aviãozinho para compartilhar. Compartilha com 3, com 5 pessoas.
pessoas, mesmo que você não tenha certeza que a pessoa queira aquilo ali, mas se você tem a certeza, compartilha, né, clicando aqui embaixo, tá, para que mais pessoas possam acessar esse material, maior libertação, maior retomada de poder. É isso que a gente precisa, retomar o nosso poder de escolha. Lígia, rica tarde. Retomar a possibilidade de ter mais amor próprio, tá? E retomar a protagonização da própria história. Ser o protagonista da nossa história é a nossa primeira missão. Um rico final de semana. Tá? Segunda-feira eu tenho live no meu Facebook, às 19 horas. E terça-feira eu sou entrevistada pela Luciana, que é terapeuta e tem um grupo de 21 dias, um desafio de 21 dias. E depois eu vou postar por aqui as informações, tá? Aqui no Instagram e também nos meus outros canais de divulgação das minhas próximas lives da semana. Então, um excelente final de semana e até o próximo momento de troca e crescimento. Segunda, começamos o grupo, as meninas que estão inscritas no 7 Dias Desafio. Nos vemos segunda-feira, 9 da manhã. Tchau!